Assumindo que já licitamos, especificamos os requisitos do sistema, agora podemos partir para a implementação desses requisitos, né? Para a implementação do sistema de fato. Mas antes disso, é importante a gente ter uma boa visão de como é que essa implementação deve ser estruturada e quais os principais conceitos que devem estar envolvidos, né? Isso é o que a gente faz nas atividades de projeto do sistema, de análise de projeto do sistema. Tá? Então, antes de implementar, é importante a gente entender melhor como deve ser estruturada essa implementação através de um projeto. Por conta disso, a gente precisa, então, responder essa pergunta. Quais são as ferramentas que a gente tem disponível, as principais ferramentas para projetar um sistema, né? Em particular, a gente quer entender ferramentas que possibilitem a gente a capturar e registrar os principais conceitos que vão estar envolvidos na implementação e no domínio desse sistema, certo? No caso do Teaching Assistant seriam coisas como alunos, as notas, as metas e assim por diante, né? A gente precisa entender e capturar esses principais conceitos e entender, né, como é que essa implementação deve ser estruturada. A gente deve pensar inicialmente na estrutura dessa implementação, porque se a gente for prematuramente para a implementação, pulando essas atividades de projeto, a gente pode ter desperdício, insatisfação e tendo que depois ter retrabalho, refazer determinadas partes da implementação, porque não pensamos bem como seria a estrutura dessa implementação, tá? Então, apesar da gente querer responder essas perguntas aí, em particular, identificar quais são os principais conceitos e como eles se relacionam, no momento, tudo que a gente tem é um entendimento do sistema como uma entidade atômica. Aí é um bloco só, né? A gente imagina que a gente quer desenvolver esse sistema, mas não sabe mais nada além disso. Certo? É tudo isso que a gente tem. Claro, a gente tem a especificação dos requisitos também, né? Mas a especificação dos requisitos vai indicar o que é que o sistema deve fazer, né? Então, a gente precisa agora detalhar como é que o sistema vai fazer isso, né? Que é solicitado na especificação dos requisitos. Então, nesse estágio daí, tudo que a gente tem não é muito útil, diz muito pouco, tem muito pouca informação aí. Então a gente precisa passar por um processo de decomposição e refinamento, onde a gente vai quebrando aquele bloco grande que a gente imagina como sendo a implementação do nosso sistema, a gente precisa ir quebrando ele em partes. Então aí a gente quebrou ele em duas partes, né? Cliente e servidor, com base nas informações dos requisitos, tá? Então a gente, nesse caso daí, é sabido que o sistema ele deve ser disponibilizado, né, pela internet como software as a service, né, sem precisar de instalação. Tá? Então, uma arquitetura típica para esse tipo de situação e que casa bem com os requisitos do Teaching Assistant é essa arquitetura cliente-servidor, onde o cliente é a parte do software que vai rodar no browser, né, nos vários browsers dos vários clientes que vão estar, dos vários usuários que vão estar usando o sistema ao mesmo tempo, e o servidor é algo que está instalado ou na empresa ou na nuvem, né, e vai atender às solicitações feitas por todos esses clientes a partir de manipulações na GUI feitas pelos usuários. Tá? Então esse processo aí de decomposição, aí a gente teve um nível de decomposição, né? A gente vai ter outros níveis de decomposição, né? Para quebrar esse cliente em várias partes menores, quebrar o servidor em várias partes menores, e nessa decomposição a gente vai adicionando detalhes, certo? Com esse processo também de refinamento. Eu só quebrei aí o bloco em duas partes, né? Mas eu posso agora ir refinando, adicionando detalhes para essas partes daí. Então, um processo de decomposição associado a um processo de refinamento, né? A gente vai adicionando detalhes, né, do que a gente acha que é necessário para implementar os requisitos que já foram documentados.
Tá? Então, nessa situação específica, a gente optou por essa arquitetura cliente e servidor, né? E a seta aí, né, indica que quem solicita as requisições, quem direciona a comunicação é o cliente. Então, o cliente está solicitando as operações ao servidor, né? Então, a figura ilustra os componentes ou os módulos do sistema, no caso aí 2, cliente e servidor, e também a direção de como a comunicação é solicitada. Quem direciona a comunicação, no caso aí é o cliente quem direciona a solicitação. Tá? Então, entrando um pouco mais em detalhe, né, como resumido agora, o cliente e o servidor são módulos, mas isso também às vezes é chamado de subsistema ou de componentes, tá? São mais ou menos usados como sinônimos esses três termos, mas módulo é uma palavra, um termo mais amplo, então pode ser usado desde para representar um método pode ser visto como um pequeno módulo, né? Mas uma classe também, ou um pacote, ou um subsistema, como seria mais adequado. E a seta indica a comunicação, né, direcionada pelo cliente. Indica também que o cliente depende do servidor. Sem o servidor, o cliente não vai poder funcionar, né? O servidor pode até funcionar sozinho, oferecer serviços para outros sistemas, para outros tipos de cliente, né? Mas sem o cliente, sem o servidor, o cliente não funciona. Então a gente diz que o cliente depende do servidor. Tá? E a seta indica apenas a direção em que a comunicação é disparada, mas dados vão fluir nos dois sentidos, tá? Podem fluir nos dois sentidos. Então a seta não indica o sentido do fluxo de dados, indica o sentido da direção de quem é que dispara a solicitação de serviço de comunicação. Tá? Então, nesse caso em particular, quando o cliente do Teaching Assistant vai pedir para cadastrar um aluno, né, ele passa informações do aluno para o servidor, nome, e-mail, CPF, e também recebe de volta uma informação indicando se a operação foi realizada com sucesso ou não. Então, o fluxo, nesse caso em particular, é nos dois sentidos, né? E agora a seta só aparece em um sentido, porque a seta não representa o fluxo de dados, representa apenas o direcionamento da comunicação. Tá? Então, tudo isso daí é feito baseado nos requisitos, né? E toda essa decisão de que em partes quebrar e como vai ser a comunicação é baseado, direcionado pelos requisitos do sistema, né, tendo como objetivo atender aqueles requisitos. Tá? Então, se os requisitos forem diferentes, a gente pode ter comunicações ou componentes diferentes. Tá? Mas é importante ressaltar que essa estrutura das features ou do documento de requisitos, ela não casa exatamente com a estrutura dos módulos que a gente está criando, certo? Dos módulos que fazem parte do projeto e vão direcionar a implementação. Não há um mapeamento um para um. Então, aí nessa figura, por exemplo, a gente vê a feature de alunos. Tá? Ela especifica algumas ações que têm que ser realizadas, que devem ser realizadas pelo sistema, tá? Mas a implementação dessas features pode envolver vários módulos. Então, por exemplo, se eu vou a funcionalidade de cadastrar um aluno, eu vou ter código aí indicado por essa setinha em vermelho, eu vou ter código no cliente para apresentar a tela onde eu coleto as informações sobre os alunos, tá? Sobre o nome do aluno, o campo de texto, né? O CPF, outro campo de texto e assim por diante. Tá? Do mesmo jeito, eu preciso de código no serviço, naquela classe ali, Services, que está mais do lado, no meio aí da figura, da figura que está na parte inferior direita, né? Eu preciso ali de código, por exemplo, com o serviço de adicionar aluno. Certo? Esse serviço vai ser chamado pelo código do cliente. Então, tudo isso daí é código necessário para implementar a feature aluno. Certo?
Para implementar a feature aluna, eu preciso de um pouco de código no cliente, um pouco de código no serviço, na especificação do serviço, e preciso também de um pouco de código naquela classe ali de cadastro de alunos, né? A lista de alunos, como a gente está vendo na parte superior aí do diagrama que está na figura do lado direito. Essa ideia de que a decomposição do projeto, do modelo, dessa representação aí em partes e acrescentando novos módulos e operações, ela é feita direcionada pelos requisitos, mas não há um mapeamento um para um. Às vezes você pode ter um módulo que sim, ele realiza todas as operações associadas a uma feature. Isso é possível, mas o mais comum é isso ilustrado na figura, onde uma dada feature, né, ela leva a necessidade de implementação de código em vários dos módulos do sistema. Isso daí nessa situação a gente chama a feature de cross-cutting, que ela não fica restrita a um módulo só, ela entrecorta, né, ela ultrapassa os limites dos módulos e atinge vários módulos, tá? É isso que a gente tá vendo aí. E tudo isso que a gente viu até agora resume um processo top-down de decomposição, de cima para baixo, onde a gente começa com uma representação do sistema bem abstrata e bem ampla e vai decompondo ela em partes, adicionando detalhes. Tá? Então comecei com essa visão system bem atômica, sem maiores detalhes, e agora estou indo para uma divisão dela em cliente e servidor. Então isso é direcionado pelos requisitos, não tem nenhuma influência aí da implementação, por isso que a gente vê na figura do lado direito só essa setinha do requisitos influenciando o projeto do sistema. Mas pode ser também que a gente precise ir no sentido contrário. Então aqui a gente dá um exemplo onde a gente está fazendo um detalhamento do que está dentro do servidor, tá? E só que isso daí foi feito com base numa classe email sender e numa classe student list que a gente está reusando de outros sistemas. Elas já estavam prontas. Certo? Então, e-mail sender, por exemplo, uma classe genérica de envio de e-mails, eu já podia ter isso na empresa na qual eu trabalho, isso daí tendo sido usado em vários outros projetos da empresa. E student list eu também já podia ter essa classe pronta em alguma situação. Então, aí a gente tem o que a gente chama uma composição. Eu estou juntando partes prontas para representar algo maior que eu tinha antes, né? Então aí a gente tem o que a gente chama também um processo de refinamento, porque eu estou adicionando detalhes, mas eu estou adicionando detalhes compondo partes existentes. Nesse exemplo em particular, é uma mistura dos dois processos, do top-down e do bottom-up. Certo? Tanto o processo de decomposição como composição. Por quê? Porque services é algo novo, então é um conceito que eu estou inventando, é um módulo que não existia antes, enquanto student list e email sender são módulos que já estavam implementados, então estou juntando. Então, na prática tem muito essa mistura aí de decomposição com composição, e isso pode acontecer em um único passo, como a gente está vendo aí. Tá? Então isso daí é o que a gente chama um processo, né? Se a gente considerar só a parte de student list e email sender, um processo bottom-up, que vai de baixo do que já existe, do que é bem concreto, do que já está implementado, para cima. Tá? Através da composição de coisas existentes, de classes existentes. Nesse caso daí, a gente está mudando a figura no canto direito para representar justamente essa ideia, dizendo que nesse passo em particular, o projeto ele foi influenciado tanto de cima pelos requisitos, quanto pela parte de baixo já existente da implementação. Então, além de composição, decomposição, refinamento, a gente precisa também de uma quarta operação, né, quando a gente está projetando um sistema, criando o modelo ou uma representação do projeto do sistema, que é a abstração. Então a gente vê isso daí são na verdade pares de operações que vão em sentido contrário. Enquanto a decomposição
quebra a composição junta, certo? Então vão em sentidos contrários aí, a decomposição top-down, a composição bottom-up, e muitas vezes quando a gente está projetando a gente vai ter combinações dessas operações. Do mesmo jeito, o refinamento adiciona detalhe, vai no sentido de tornar mais concreto, né? Enquanto a abstração, que a gente vai ver depois, ela torna mais abstrato, ela esconde detalhes, certo? Ela faz com que, através do uso de interfaces, esses detalhes não sejam visíveis para quem vai usar aquele conceito. Tá? Então a gente vai detalhar isso depois. Então, enquanto a decomposição aumenta a granularidade dos módulos, a composição reduz essa granularidade, né? Reduz o número de partes, enquanto o refinamento ele revela detalhes, né? A abstração esconde detalhes, né? Enquanto o refinamento reduz opções de implementação, né? Fechando um pouco o escopo do que é que a gente pode fazer para implementar o sistema. A abstração aumenta opções de implementação, ela dá essas opções, porque como ela esconde o detalhe, eu posso mudar o detalhe interno sem afetar o comportamento do meu sistema.